Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Olhar Plural com a Ciane. Hoje nós temos novidades aqui no Pod, gente. Mais um apoiador. Eu quero falar para vocês, antes de apresentar o nosso convidado, quero falar para vocês sobre os patrocinadores e os nossos apoiadores aqui do Olhar Plural. A NutriWay Suplementos, que está no centro de São Bernardo de Diadema, São Bernardo do Campo. Ó, gente, estou querendo já ir para São Bernardo. NutriWay Suplementos. Também o Espaço Rana 7, que é o meu espaço, que fica ali no centro de Diadema, na Gaspar Ricardo 221 Centro. Também o restaurante Havaí, que é na Rua Brigadeiro Faria Lima, 2433, São Bernardo do Campo. Criativa 3, aí tem a Dexter English. Você que quer aprender a falar inglês, destravar o seu inglês, então você procura o Gabriel. E também temos a Criativa 3D Produções, você que quer ficar lindo na foto, você que deseja fazer um podcast, fala com o Delcio. Tá bom? É isso aí, muito obrigada. Eu quero apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, que ela vai estar falando sobre do cuidado com as pessoas, né, ao crescimento da cidade. A trajetória e os projetos de Carla Morando. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. Carla, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Ciane. Uma alegria muito grande estar aqui com você. Eu estou muito feliz que deu certo, Deu né? certo. Já tivemos que remarcar uma vez por conta das votações na Assembleia. E agora estamos aqui. Então, uma alegria muito grande. E vamos lá responder as perguntas, né? e falar para a população aí o que é a vida de um deputado, de uma deputada. Na rua, né? Que não é fácil, né? É isso aí. Ô, diretor, boa noite. Boa noite, Ciane. Boa noite, Carla Morano. Seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco. Boa noite, uma alegria minha também. Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença. Obrigada mesmo. Carla, você é a deputada estadual mais votada da história em São Bernardo do Campo. E uma das que mais destina emendas para entidades sociais no estado. O que esse reconhecimento representa para você? E fala um pouco sobre essas emendas. Sim, bom, eu fico muito feliz, né, por esse reconhecimento. Ter essa quantidade de votos é muito complicado, é muito difícil, e isso mostra que as pessoas estão aprovando o nosso trabalho, né, estão gostando do direcionamento que eu tenho na política, né, porque no primeiro mandato eu tive muito menos votos, né, e tudo bem, foi meu primeiro ano como política, minha primeira intervenção política, né. E agora, no segundo, ter essa marca de recorde de votos da história me deixou muito feliz. E isso nos motiva, né? A cada vez trabalhar mais e mais, tentando representar toda a população que confiou o seu voto em mim. Né? Então, assim, a gente trabalha com recursos do Estado, né? Não só emendas parlamentares, mas também programas do governo do Estado, né? Como a gente vem buscando, né, trazer para toda a região do Grande ABC. E isso daí tem impactado muito na vida de toda a população. Né? Então, a gente tenta buscar recursos para as entidades sociais. Eu sou a deputada que mais destina recursos para a área social de todo o estado. Tenho a Frente Parlamentar de Desenvolvimento Social também, e entendo que as entidades do terceiro setor são importantíssimas na política pública, porque é onde o poder público não enxerga, não alcança, tem uma entidade ali que acolhe. Então, a gente precisa sempre valorizar o terceiro setor e investir, porque eles fazem um trabalho que deveria ser feito pelo governo, né? Pelo governo, sim, tanto municipal, estadual, federal, mas feito pelo governo. E o governo não alcança, então as entidades estão ali para isso. Então a gente precisa sempre valorizar e sempre trazer recursos, porque tem um gasto muito grande. Sim, com certeza. E as entidades sempre viveram muito do social, de voluntariado e essa coisa de arrecadar dinheiro com as pessoas e não precisar de dinheiro público. Mas não é mais o que acontece, né? Então as exigências são muito grandes, né, do poder público, do judiciário em cima dessas entidades. Sim. E elas não conseguem mais pessoas para se voluntariar e trabalhar gratuitamente. Principalmente que agora está cada vez mais difícil. Está cada vez mais difícil. Então, a gente precisa sempre ter esse olhar
porque ela desenvolve um trabalho espetacular, Sim. né? Tanto com idosos, com recuperação de pessoas nas drogas, no álcool, para as pessoas em situação de vulnerabilidade que vivem em ruas, para as crianças quando saem da escola para ter o contraturno escolar e não ficar solto pelas ruas, que aí ela é uma possível vítima, né, do Sim. tráfico de drogas. Então, assim, a gente precisa ajudar e valorizar. Então, eu tenho uma alegria muito grande de ajudar, né, de fomentar, e não só com emendas, mas com projetos, né, ligando o poder privado com o terceiro setor para trazer mais ajuda e também buscando outras formas de atender todas essas pessoas e essas entidades que fazem esse trabalho. Então, é um trabalho muito bom, muito grande. E na questão de ajudar os municípios, foi para isso que eu virei deputada, né? Foi no momento em que a gente teve o Orlando, quando virou prefeito de São Bernardo do Campo, que pegou a cidade ali bastante complicada, não só ele, mas toda a região do Grande ABC, e aí ele falou, eu preciso de ajuda para ter a voz dentro do governo do estado, né? E aí ele pediu para que fosse eu, porque ele tinha certeza de que se ele me ajudasse a ser eleita, que eu jamais viraria as costas, né, para as cidades do Grande ABC, até por ser daqui, né? Porque o que acontece muito, mesmo sendo do ABC, muitos deputados fazem o seu trabalho e a sua votação, mas depois eles acabam só ajudando outras localidades por conta de divergências políticas, que é muito complicado. Então, ele tinha certeza que eu não faria isso, né? Então, independente de quem estava no mandato, no governo, né, na prefeitura, e de que partido ela era, eu estaria sempre atuando, porque eu entendo que quando a gente manda recursos para a cidade, quem é beneficiado não é o prefeito, Sim. é a população que vai receber tudo aquilo. Então, eu tenho feito esse trabalho e continuo fazendo isso no meu mandato agora, né? E mandando recursos para Diadema, estou ajudando muito aqui. O TACA pegou a prefeitura numa situação bastante complicada e eu entendo que a gente precisa ajudar mais, né? Porque ele está com bastante dificuldade. Bastante trabalho também aí, né, para fazer em Diadema, tem muito trabalho para ser feito. Então, assim, em São Bernardo, Orlando organizou toda a finança, a cidade, num geral, né? E foi 2 mandatos que foram transformadores para toda a cidade de São Bernardo do Campo, e ele deixou a cidade redondinha, com as finanças em dia. Então, a gente tem que entender que assim, a gente precisa ajudar mais aonde está complicado. Não que eu não vá ajudar São Bernardo, jamais, sempre vou estar ajudando São Bernardo, né? Mando recursos para lá, trago programas do governo do estado e vou continuar fazendo isso. Mas tenho que dar uma atenção grande aqui para o TACA, porque ele pegou a cidade com um problemão aí e a gente vai ajudar a resolver. Né? Muito bom. Tá vendo aí, né? TACA Yamauchi. É isso. Depois ele vai estar assistindo aí, né? E vendo. TACA sabe que tô com ele e o que ele precisa, ele pode me acionar. Olha, muito bom, né? Muito bom. Tem alguns vereadores que já estiveram aqui comigo. O Juninho do Chicão, um abraço para você, Juninho. O Juninho do Chicão, ele ajuda o TACA, né? Acho que é o chefinho lá do governo, junto com o TACA Yamauchi. Líder, né? Líder do governo, né? Ele é líder do governo, trabalha diretamente com o TACA. Também ele veio aqui, conversou e falou, né? Sobre você tem dado uma força gigante. Tô ajudando. Né? E a gente tem muita coisa para buscar. Bastante coisa para ajudar. Foram 2 milhões destinados recentemente à saúde para Diadema. Como esses recursos devem impactar no atendimento à população? Olha, o que eu posso fazer uma comparação, tá? Entre São Bernardo e Diadema, que a gente via. A população sempre reclamava que não conseguia atendimento aqui na cidade de Diadema. E aí acabava indo para São Bernardo, porque tinha ali uma rede muito mais estruturada. E aí, o que eu entendo, né, de questão regional, a gente precisa fortalecer a saúde de todas as cidades. Sim. Porque não é nada cômodo para o munícipe de Diadema
ter que buscar um serviço fora da sua cidade, fazer toda essa a locomoção, esse trajeto. A gente tem que fortalecer a saúde do município. Então, enquanto o São Bernardo do Campo, a gente tinha mais de 1.000 leitos para uma população de 800 mil habitantes, 850 mil habitantes, Diadema tinha 90 leitos municipais. Caracas. E tem quase 500 mil habitantes. Sim. Então, assim... Muita gente para pouco leito, né? É muita gente para pouco leito. E aí, eu enviava recursos, mesmo quando era o antigo prefeito aqui de Diadema, e enviava os recursos. Mas... O José de Felipe, né? Isso. Eu enviava os recursos. Mas eu entendo que a gente não conseguia saber para onde que estava indo aquilo, se aquilo estava sendo investido ou não. Muitas vezes, recursos que eu enviei para compra de ambulância ou de van para o esporte, ficou muito tempo parado e não sendo executado e colocando à disposição da população. E isso era muito complicado, porque a gente quer trazer, quer mandar o recurso, quer ajudar, mas a gente também depende de o Poder Executivo pegar esse recurso e executar, né? Então, quando o Taca entrou, eu tive com ele, nós fizemos uma conversa, falei, Taca, eu vou te ajudar, vou te mandar os recursos para onde você me disser que vai precisar e vai executar, fazer né? esse trabalho aí para melhorar a saúde de Diadema. E aí ele falou, não, pode me mandar, eu vou fazer isso, vou reformar, vou investir em especialidade, vou abrir mais leitos. E a gente vem trabalhando dessa forma. Então, eu tenho enviado esses recursos. Agora, nesse próximo semestre, vou estar enviando de novo. E a gente vai estar sempre buscando aí melhorar os atendimentos de saúde. A gente percebe que já teve uma mudança muito grande, né? O Taca já tem feito uma mudança bastante significativa na questão do atendimento. Ele tem visitado os hospitais, as UBS, né? Para entender os problemas que tinha na questão dos atendimentos, na questão de fila de atendimento de especialidades. Então, é isso que o deputado pode fazer junto ao prefeito. Entender qual é a demanda, o que ele precisa e mandar recursos. Além de mandar os recursos de emendas, que, na verdade, emendas parlamentares, a gente não tem uma quantidade expressiva. Sim. O que a gente precisa mesmo é fazer a interlocução junto ao governo do estado, porque esse sim tem bastante dinheiro, e trazer os recursos do governo do estado para as cidades. E é dessa forma que eu tenho feito em todos os municípios do ABC, buscado junto ao governo do estado programas para trazer mais e mais recursos. E no que a gente tem de emendas parlamentares, com certeza eu sempre vou estar destinando a grande maioria delas para a região do ABC, até porque foi aqui onde a população mais confiou os votos, né, no meu mandato. Então eu entendo que é nada mais justo do que eu mandar mais para onde eu tive mais votos, porque foi aonde a população me confiou. Então, onde você teve mais votos foi Diadema. Assim, Diadema que você fala? Não, onde eu tive mais votos... O ABC em si, foi né? em São Bernardo na questão, né, de votos, mas a região do Grande ABC eu conto como uma região, né? Então, assim, eu tenho atuação no Pontal do Paranapanema, que é a região extremo oeste do estado, que eu tive votos lá também. Mas é óbvio que naquela balança que a gente coloca, né, para onde eu mando mais, para onde eu mando menos, eu coloco o peso do número de votos que eu tive, porque é onde as pessoas falaram, olha, eu vou votar nela porque ela vai fazer algo melhorar a nossa vida aqui. Então, eu preciso entender essa questão de divisão de recursos também dessa forma. Então, a região do Grande ABC sempre vai ser a menina dos olhos, né, onde eu vou estar mais focada, né? E cuidando com um apreço ainda maior, né? Com certeza. Tem alguma pergunta aí, diretor? Tenho, sim. Carla, você estava falando das emendas que você destina aí aos municípios, que às vezes você não acompanha ou não sabe se já foi aplicado ou não, como que isso funciona.
Eu queria perguntar o seguinte, quando um parlamentar, um deputado, ele encaminha uma verba dessas, ele não tem como fiscalizar ou cobrar e não há nenhuma sanção se aquele prefeito não aplicou aonde deveria ter sido aplicado? Então, o que acontece? Existem várias formas de encaminhar emendas. Então, quando a gente encaminha emenda para uma cidade, onde a gente tem uma conversa com o prefeito, fala, olha, eu vou te mandar dinheiro para comprar um equipamento, né, uma ambulância, vamos supor. Eu posso fazer isso através de convênio com o Estado, que aí é um trâmite diferente, onde a prefeitura vai precisar mandar documentação para o Estado vai firmar um convênio, e aí vai comprar, e ele tem que prestar conta ali, né, daquele objeto específico. E tem um outro modelo de mandar emenda que se chama fundo a fundo. O fundo a fundo é uma maneira mais rápida do dinheiro chegar, né? Então, aí eu posso mandar, olha, eu vou mandar dinheiro para Diadema para fazer aquisição de equipamentos na área da saúde. Só que não especificando exatamente aquele equipamento, né? Então, é uma maneira muito mais rápida. Para te dar uma ideia, se eu mando um fundo a fundo dessa forma, a gente consegue enviar uma emenda em questão de 1 mês, 2 meses. Se eu mando por convênio, demora 5, 6 meses. Caraca, bem mais demorado. Para chegar. Então, quando a gente tem uma conversa com o prefeito, fala, olha, eu vou te mandar para você fazer a ampliação de leito, isso, para custeio da saúde, tarará. Então, a gente normalmente já prefere encaminhar fundo a fundo para o negócio vir mais rápido, né? Sim, com certeza. Porque quanto antes chegar, quanto antes a população será atendida. Agora, quando a gente manda para alguma prefeitura, né? Então, manda um recurso para infraestrutura, vamos supor. E aí, eu mando o recurso e falo com o prefeito, olha, eu quero enviar esse dinheiro para fazer tal coisa. Ele pode executar ou não, diretor. E não existe uma sanção. Sim. Existe eu ir lá falar, olha, eu mandei o recurso está disponível para a prefeitura e a prefeitura não executa e não está atendendo a população, mas o dinheiro está no caixa. E aí, o que vai acontecer? Isso vai é uma questão ficar de confiança mesmo, né? o dinheiro vai ficar ali parado por anos e aí, depois de um tempo, ele perde o recurso. Então, eu mandei, deixei de encaminhar esse recurso para outra prefeitura e depois perdeu o prazo e o dinheiro retornou para o Estado. Então, a cidade ficou sem o recurso e eu também, porque não consegui fazer ele chegar na ponta. Caraca. Mas uma dúvida, né? esse recurso, se ele não aplicou, volta para o ele Estado. fica realmente no caixa ou ele pode destinar para alguma outra coisa ao bel prazer? Ele pode. Ele pode também, se for desse modelo fundo a fundo, ele pode ir, pôr em outro lugar e você depois vai pegar e falar, mas não era para fazer isso, mas não tem o que você fazer, porque você deixou ele livre. Você mandou ele como fundo a fundo. É questão de confiança. É questão de confiança, né? Então, Uhum. quando você tem uma pessoa, um prefeito que você conversa e ele é sério, ele vai aplicar aquele dinheiro exatamente naquela demanda que você destinou. Uhum. Mas, se ele não for sério, ele vai querer pôr em outro lugar e aí depois você não tem muito o que fazer, porque aí ele aplicou, ele vai prestar contas lá que foi aplicado, porque aí mandou aberto como infraestrutura. Infraestrutura, ele pode fazer ou asfalto na rua A, ou na rua B, ou na rua C, ou uma reforma no lugar A, B ou C. Ele vai aplicar o dinheiro, vai usar, mas não aonde foi. Ele está livre para fazer, né? Ele está livre para fazer. E aí é muito ruim porque você acaba enviando aquele recurso, você fala que vai fazer tal coisa, manda o dinheiro para fazer tal coisa e a tal coisa não vai chegar porque o prefeito desviou para uma outra obra. É isso. Ou ele não usa e deixa lá no caixa até vencer. Aí lascou tudo. Tá vendo, diretor? É pior ainda. Pior ainda. Pior ainda.
Gente, olha só, tô tossindo de vez em quando, né? Que eu tô me recuperando da gripe. Mas também com esse ruim. tempo maluco, né? É, fiquei uns dias aí bem ruim, tô me recuperando. Olha só, a gente tem aqui, você sabe que o Polo Cosmético de Diadema é uma grande referência, né? Como está sendo, Carla, sua atuação junto ao Estado para fomentar novas indústrias e fortalecer esse polo? Isso. Nós tivemos, inclusive, foi uma das primeiras reuniões que o TACA me pediu, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Até tenho também a Frente Parlamentar de Desenvolvimento Econômico, né, da Indústria, Comércio e Serviços do Estado. E tenho ali uma proximidade muito grande com a Secretaria, o secretário Jorge Lima, que faz aí um trabalho muito importante em todo o Estado, principalmente fomentando polos, né? A gente entende que não adianta eu querer levar uma indústria de cosmético para Piracicaba, vamos fazer uma cidade qualquer, que tem indústria de outras coisas. Vou pegar uma Americana, que é a indústria têxtil, né? O polo têxtil do estado é em Americana. Aí eu pego e falo, tem uma indústria de cosmético vindo para o Brasil, e aí eu vou levar ela para Americana. Não tem a conexão não dá certo, e aqueles fornecedores todos que já estão aqui no polo cosmético, que é em Diadema, então não faz sentido eu levar uma indústria para outro lugar. Então eu tenho que trazer a indústria do cosmético para Diadema, né? Então a gente acha que dessa forma é muito melhor, é melhor para a cidade, é melhor para a indústria que vai se instalar. E a gente teve essa conversa junto ao governo do estado para justamente fazer todo o direcionamento de todas as indústrias cosméticas que vierem, né, de outros países ou de outros estados, sejam direcionadas para a cidade de Diadema, né? Então foi feito isso. Nós temos agora um direcionamento de marcar uma nova reunião junto a todo o polo, né, aos empresários e todas as indústrias, para que a gente consiga fomentar cada vez mais, buscando recursos do Estado, melhorias, segurança jurídica, investimentos do Desenvolve, né, da Desenvolve SP, que são fomentos importantíssimos para investimentos na indústria. Então, todo esse trabalho é feito pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a gente já teve essa primeira reunião e agora a gente já vai ter uma próxima. Nossa, que bacana, né? Parabéns. Né? Diadema está precisando de mais emprego, né, diretor? É isso aí. Precisamos crescer cada dia mais. Precisando bastante. E tem até um empresário que vai vir aqui. Tem formação também, junto na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A gente também consegue colocar cursos de formação específicos para as indústrias que estão nesse polo. Então, no caso aqui, cosmético. Que legal, gente. Muito bom. Diretor, diga. Qual a pergunta aí agora? Vamos lá. Vamos lá. Carla, tem 2 novos viadutos que estão sendo previstos para Diadema. 7 de setembro, Avenida, né? 7 de setembro e a Rua Massafera. Exato. O que significa para a mobilidade urbana e o desenvolvimento da cidade de Diadema? Sim, nós temos esses viadutos que são previstos junto com a Secretaria de Parcerias e Investimentos, ao secretário Rafael Benini, onde nós tivemos uma reunião, e o TACA é engenheiro, né? Sim. E ele levou um projeto muito bom para destravar toda essa Avenida 9 de Julho, né? Que ele faz uma rotatória suspensa e dá uma boa destravada no trânsito interno da cidade. Então, as duas passam ali por cima da Imigrantes, Sim. né? E acabam direcionando esse fluxo para diversos lugares. Então, isso ajuda muito a mobilidade e o trânsito interno, né? Principalmente nesses lugares onde tem indústria e transita muito caminhão, né? O ABC é uma das melhores esquinas do Brasil, porque a gente tem a Imigrantes, Anchieta, Rodoanel, está perto do Porto de Santos, está perto do aeroporto de Guarulhos. Então, assim, a gente está na melhor esquina, né? O ABC é a melhor esquina do país para o trabalho e o desenvolvimento econômico.
Então, a gente precisa buscar melhorias de infraestrutura para mobilidade urbana e destravar o trânsito que pode gerar aí em todas elas. Nossa, que bacana. E são 2 viadutos grandes e que é um investimento de quase 200 milhões. Maravilha. Tem uma perguntinha aí do diretor gigante, mas eu vou fazer uma antes, né? Essa pergunta. Outro PL polêmico foi o que propõe multa para quem aciona o SUS para atendimento de bebês reborns. Né? É uma piada, O né? que motivou essa proposta? Não, isso é uma Olha, piada mesmo, gente. Tem gente agora até adotando, né? Eu falei, para tudo que eu vou descer. Porque quando a gente começa a ver coisas acontecerem, né, que não tem o menor lógica, sentido. Né? Não tem, Eu não sei, é uma carência muito grande que a população tá vivendo, né? Então, elas querem ter um bebê, mas elas não querem ter um bebê de verdade. Então, elas querem ter um bebê de borracha, porque não dá trabalho. E aí, chegar à insanidade, porque isso para mim é uma insanidade, de você sair com um bebê reborn, Sim. que é um bebê de borracha, que custa caro, e ir até uma fila e querer pegar a fila prioritária porque você está com um bebê. Ou você ir até o SUS querer vacinar uma borracha. Então o povo tá fora do normal, né, gente? Não tem lógica, né? Fora da casinha. Você vê as pessoas que se identificam com animais, que são cachorros. Né? Então, isso tomando uma proporção, aí falam, eu fiz até um vídeo, um post sobre isso, porque é um negócio que faz nenhum sentido. E aí falaram, mas o médico não tem que atender. Eu sei, o médico não vai atender o bebê reborn, não é isso. Mas a partir do momento que uma pessoa chega com um bebê de borracha no SUS e quer passar na frente ou quer fazer o atendimento do bebê de borracha, ela vai causar um baita de um tumulto ali dentro, porque né? o médico vai falar que não vai atender, a recepcionista não vai querer atender, aí a pessoa vai começar a brigar, aí as pessoas que estão esperando vão falar, você tá louca, querendo pegar a fila. Vai dar uma confusão. Bebê de borracha. Então, não é que o médico vai atender, até porque ninguém aqui é doido, mas cria todo esse problema. Então, para evitar esses futuros problemas, né, não é uma quantidade grande que aconteceu, foi 3, 4 episódios. Mas ocorreu, né? Mas ocorreu. Então, vamos já cortar o mal pela raiz. Infelizmente, a gente tem que parar de fazer um trabalho mais importante para pensar numa loucura dessa. Mas, enfim, vamos fazer uma lei já para acabar com essa palhaçada antes que isso vira moda. Né? E aí, aplicando uma multa pesada, viu, Ciane? Não é uma multa leve. Porque se o bebê custa 10 mil, a pessoa tem dinheiro para comprar uma borracha que custa 10 mil reais, então ela vai pagar uma multa de 9.255, acho que era isso, eu não me lembro direito, a primeira multa. E ela dobra a cada reincidência. Caraca! Então é 9, 18. Parabéns, gostei. Entendeu? E vai 100, 200 mil e vai embora. Se ela não parar de ficar doida, ela vai ficar pagando multas pesadas. Podia ter acrescentado a internação compulsória imediata. Né? E com camisa de força. Porque é isso aí que ela tá falando, diretor. Isso tá virando uma coisa, a gente tem visto isso bastante nas redes sociais, então. coisas fora do normal, gente. Aliás, esse mundo tá todo perdido. Tá todo perdido, virado. Agora, você imagina essas pessoas que não se identificam como gente, que se identificam como animais, quererem um hospital pet humano. Gente, não vai demorar. Entendeu? Não dá então, ideias. Assim, a gente dá risada, mas é um negócio que fala assim, gente, vamos parar com tudo isso daí. Tá fora, entendeu? Você quer ser cachorro? Fica à vontade, lá dentro da sua casa. Você pode fazer fica com as suas loucuras lá pra dentro da casa. Agora, não vem querer trazer isso pra fora. Enlouquecer a população, né? Porque a população, de alguma forma, começa criar realmente um tumulto, né? Começa a ver, começa a pirar, enfim. Não, e assim, você já chegou a ver uma cena dos cachorros humanos? Já vi. Eles saem com um negócio amarrado, rabinho, fingindo que é um rabo, orelha, focinho, de coleira, andando de 4 e cheira.
o outro cachorro, como os cachorros deixaram na rua. Oi. Para. Não dá. Acho que o vírus da, não dá. da Covid precisa ser pesquisado afetou melhor. o cérebro. Porque depois dessa pandemia... Mas será que essas pessoas, Carlos, a gente tá entrando em outra coisa aqui, será que a família dessas pessoas, será que essas pessoas não... Ou será que elas querem aparecer? Porque não tem cabimento, eu não consigo imaginar uma pessoa real. Eu acho que ela assim, precisa procurar tratamento. Que não tem lógica. Ela precisa procurar tratamento porque... Não tem lógica. Não tem lógica. Diretor, vamos que tem lógica. Fala pra nós aí agora. Que tem lógica. Deputada, fala um pouco pra gente sobre o investimento de mais de 50 milhões na construção de 282 unidades de CDHU em Diadema, né? Como você avalia esse impacto para a redução do déficit habitacional? Olha, é importantíssimo. Eu acho que uma das coisas mais importantes, né, para uma família é ter um teto para morar. Com certeza. E um teto que seja seu, né? E a CDHU, ela vem fazendo grandes investimentos para cada vez a gente ter mais pessoas com o sonho da casa própria realizado, né? Então, desde carta de crédito em empreendimentos privados, né? Então, o Estado dá uma carta de crédito para a pessoa conseguir fazer primeiro a entrada daquele imóvel e aí ela pagar as prestações. Ou através da CDHU, que são aqueles prédios construídos pelo Estado, e que a pessoa também vai pagar aí ao longo de 30 anos o seu imóvel. Então, ao invés dela ficar pagando um aluguel, ela vai pagar a sua própria moradia com um valor bem inferior se você for comprar na iniciativa privada direta. Então, você conseguir trazer esse benefício para a população é muito importante, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente fica mais emocionado quando entrega. Que é a casa, né? Inclusive, também essas pessoas que envelhecem pagando aluguel, né? Nesse caso, vão ter a própria casinha. Exato. Elas vão pagar, porque tem que pagar. Porque o CDHU, ele é um investimento que tem que voltar. Sim. Né? Então, a partir do momento, o Estado faz um investimento maior e as pessoas vão pagando as prestações e com aquelas prestações vão construindo outros prédios. Então, esse dinheiro precisa circular para poder ir dando mais oportunidades. E acontece muitas vezes, né? A pessoa ficar inadimplente e não conseguir pagar esse imóvel e ela perde. Isso é muito triste, né? Porque essa pessoa só pode uma vez ter essa oportunidade, né? Então, a gente tenta buscar que o governo parcele mais vezes, divide aquele período que ele não conseguiu pagar, mas é uma realidade que todo mundo espera, ter o direito de conseguir comprar com juros baixos e uma prestação pequenininha que cabe dentro do seu orçamento, porque tudo isso é medido conforme o salário que ela recebe, não pode passar, acho que é de 30%, né? Sim. Então, ela consegue pagar o seu imóvel ao invés de pagar um aluguel. Então, é um sonho maravilhoso, que teve um investimento grande agora, mas teremos outros, viu? Teremos outros aqui para Diadema. Qual que é a previsão dessa construção, dessa entrega? Tem alguma previsão? Não? Olha, tem, na verdade... licitação, parece. Na verdade tem as licitações e aí entra a questão da construção, né? Então, um prazo de 1 ano e meio, 2 anos, para que isso seja executado. Maravilha. Muito bom. Bom, olha, você teve projetos de leis importantes sancionadas recentemente, como o que regulamenta os mototáxis e o que garante o atendimento humano já no primeiro menu aí de chamadas de empresas, né? Como surgiram essas ideias e qual impacto você espera para os paulistas? Tá. Primeiro vamos no do mototáxi, que é bastante polêmico. É polêmico. Mas o que, na verdade, nos motivou na questão de como regulamentar isso. Não existia uma regulamentação e o mototáxi começou a entrar nas cidades.
Só que cada cidade tem uma realidade diferente da outra. E no caso, vamos colocar São Paulo. A gente tem mais de 1 milhão de motos que circulam na cidade de São Paulo. Tem, apesar dos corredores azul, Sim. tudo, mas a gente tem pelo menos 500 acidentes todos os dias. Caracas, é muita coisa. E com muitas mortes. Então, o prefeito, Ricardo Nunes, diz, é muito perigoso. Por quê? Quando uma pessoa está num carro e bate o carro, ela tem o carro que protege. Sim. Quando uma pessoa está numa moto e ela cai da moto, ela é o escudo é ela. Então, é muito mais fácil que ela tenha ali um acidente grave ou até perca a vida. E você colocar um serviço de mototáxi na cidade de São Paulo, você vai ter um número muito maior de acidentes e de mortes. Né? Então, o prefeito Ricardo Nunes entende que na cidade de São Paulo não dá para ter o serviço de mototáxi. E aí entra numa briga judiciária, né? Porque aí a Uber, a 99, enfim, os aplicativos falam, não, mas eu vou pôr o meu serviço, e a prefeitura fala, não, você não vai pôr, e fica essa briga. O que nós fizemos na Assembleia Legislativa? Nós fizemos esse projeto de lei que dá liberdade para os municípios liberarem ou não o serviço de mototáxi. A gente deu autonomia para os prefeitos. Então, uma cidade menor que não tenha serviços de transporte público, né, eficaz, esse prefeito pode achar que o táxi cabe lá dentro, Sim. o mototáxi. Né? Então, é uma cidade pequena, que não tem um trânsito caótico, como ele já conhece a cidade direitinho, ele vê. Então, né? Para ele, ok, ele pode liberar. Agora, para uma cidade que tem trem, metrô, ônibus, carro, um trânsito infernal, ele entende que não cabe, porque é um prejuízo muito grande à vida das pessoas e a falta de segurança para as pessoas que vão utilizar. Não só para as pessoas que vão utilizar o serviço, mas para o próprio pessoa que está trabalhando lá, né? moto, né? O motoqueiro. Então, a gente entende que isso tem que ficar na responsabilidade de cada município em decidir se sim ou se não. E aí, nós aprovamos esse projeto. Então, assim, nós não proibimos em lugar nenhum. Nós colocamos isso como autonomia de cada município. Nossa, muito legal, né, diretor? Sim, assim o prefeito conhece bastante a cidade dele, né? Ele conhece a cidade, a infraestrutura que ele tem. Sim. E também de saúde, porque isso vai aumentar muito o número de buscas para a saúde por conta dos acidentes. Eu lembro que eu morei em Goiânia minha vida inteira, né? Eu sou de lá, né? E teve uma época que 90% dos acidentes em Goiânia era de moto. Tá vendo? E aí tem um hospital chamado Hugo, né? Lá. Gente, só chegava quebrado, perna quebrada, braço. Ou seja, é muito difícil uma pessoa sofrer um acidente de moto e sair inteiro, né? Exato, é muito difícil. Sempre quebra alguma coisa. E olha, enfim. eu trabalhei muito com isso. Como eu te falei, eu sou fisioterapeuta. E eu trabalhava na saúde, né? E a gente via a quantidade de pessoas que sofriam acidente de moto, a dificuldade para recuperar aquele movimento, ou a pessoa ficar tetraplégica e nunca mais conseguir trabalhar, era imensa. E detalhe, tanto Uber quanto o 99, eles só ganham. Porque se o motociclista cair, é um problema dele. Dele motociclista, ele não né? tem nenhuma segurança trabalhista, no caso, para poder se manter autossustentável depois de um acidente. Depois né? de um acidente. Se ele sofreu um acidente, o problema dele para Uber e para 99, as empresas, o aplicativo no geral, pouco importa, porque ele é mais um, né? Então, é muito fácil você colocar o serviço, porque você só vai ganhar, você não tem prejuízo nisso. Nossa. Agora, se fosse para eles pagarem e arcarem com os custos dos acidentados, tanto o motociclista quanto o passageiro que pegou esse Uber, pode ter certeza que eles não queriam esse serviço.
Tô vendo aí, diretor. Complicado, né? Eu diria assim, como eu sou motociclista, eu não recomendo ninguém andar, muito menos a garupa de um estranho que você não sabe como se porta no trânsito. Eu acho abominável esse tipo de serviço, né? Não usaria jamais em nenhuma circunstância. Você pega um motociclista doido que sai assim, ó, no meio das motos. Já pensou? Você faz o quê? Vai falar, para, pelo amor de Deus, que eu vou descer aqui. Mas eu queria entender uma coisa. Até onde eu conheço, o transporte de pessoas é fiscalizado e administrado pelo município e o interestadual pelo Estado. Né? Isso não existe uma brecha aí, de repente eles começarem a fazer um tipo de transporte interestadual por motos? Então, interestadual é difícil, porque assim, vai ser difícil uma pessoa pegar uma moto aqui e ir para um outro estado. Intermunicipal, existe, lógico, essa brecha. Só que assim, se o mototáxi pode atuar, vou dar um exemplo, tá? Diadema liberou o mototáxi. Sim. Então, ele vai poder atuar dentro do município de Diadema. Se em São Bernardo liberar, então ele pode fazer esse trânsito entre um e outro. Se São Paulo fala não, se ele for para São Paulo, ele pode ser autuado. Entendi. Entendeu? Então, assim, cada município tem a sua lei. Então, aqui você pode andar a 80 por hora. Passou dessa rua, você só pode andar 70, porque o município de lá pôs que é 70. Então, você vai sofrer a sanção daquele município. Então, da mesma forma com o táxi e o mototáxi. Me parece que a questão da Uber, 99, agora esse serviço de táxi, essas empresas conseguiram se estabelecer aqui no Brasil por uma brecha legal. Então, não havia a proibição desse tipo de trabalho ou desse tipo de prestação de serviço, né? Você acredita que esse tipo de serviço é uma precarização do trabalho, eu diria assim, do trabalhador formal, que isso contribuiu para aumentar mais ainda essa informalidade e a precarização dos salários e do trabalho da população brasileira, ou não? Olha, eu acho que todo tipo de trabalho é válido, é viável. O que eu percebo na questão dos aplicativos é que a pessoa que se coloca à disposição de trabalhar com eles, elas precisam estar cientes que, se elas tiverem qualquer problema, ela está sozinha. Ela não tem ela não paga um INSS e aí ela entra na aposentadoria por sofrer um acidente que ela não consiga mais trabalhar. Então, precarizou bastante por conta disso, porque o motociclista, a pessoa que faz o Uber e tal, o motorista, ela não tem nenhuma segurança por parte da contratante, entre aspas. Você sabe que eu fiz um projeto de lei, no meu primeiro mandato, foi um dos meus primeiros projetos, era em relação aos aplicativos de venda de produtos, né, e de delivery. E aí o pessoal da Uber, da 99, tinha outros, um monte, foi todo mundo correr lá me procurar, porque onde já se viu a gente intervir no serviço e não sei o quê. Eu falei, me fala aí, qual que é o seu custo, né? Qual o seu custo com o aplicativo que você tem? Caraca, a não ser... Aí daí, então... É só um aplicativo? É um sistema aplicativo, computadorizado. É um sistema, sim. né? Você recolhe os seus impostos aonde? Quem garante que você recolhe os seus impostos da maneira do quanto você presta de serviço? Quem controla? Como que a fazenda sabe quanto você fez de entrega e de venda em relação ao que você declarou? Outra coisa, se aquele
motoqueiro Que tá trabalhando com motociclista você. que trabalhou com você, for assaltado, roubado ou sofreu um acidente, quem banca aquilo? É você ou é o motoqueiro? É o motoqueiro. E quanto você cobra das empresas que pegam o seu serviço? De 20% a 25%. Então, diretor, eles pegam de 20% a 25% desse valor da compra deles. E eles não têm custo. De nada. E aí eles falam, não, mas é que nós não somos os contratantes. Nós somos somente um meio de juntar quem quer comprar e quem quer vender. Aí ele é o quê? Mas você não acha que isso são duas falhas do Estado? Total. Uma, a popularização desse tipo de serviço, principalmente de Uber, é por falta de mobilidade, por falta de investimento em transporte público, de todos os níveis. E o outro é não ter uma lei ou uma obrigação de que essas empresas garantam os direitos, né, trabalhistas desses trabalhadores, que para eles é muito simples. Então, a Uber com 100, 200 pessoas no máximo, se é que tem isso, ela presta um serviço no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Então, mas aí eu fiz esse questionamento todo, e aí eles falaram o seguinte para mim, olha, não significa que o motociclista vai trabalhar para o iFood. Porque ele tá lá com o celular. Aí chega uma chamada para ele do iFood e uma do 99. Ele vai olhar qual é melhor para ele. Ganha mais dinheiro. Que ele vai ganhar mais, o que é mais perto, o que é mais viável para ele. E ele vai aceitar aquela ou não. Às vezes ele tá com a moto, com a mochila da iFood. Só que ele não tá com a iFood, ele tá prestando serviço da 99. Então, a gente não tem como garantir nada, porque ele vai estar prestando serviço para qualquer um em qualquer momento. Eu até concordo com você, mas as leis não estão aí para serem aprimoradas, para serem mudadas. Por que ninguém, seja no Congresso Nacional, seja onde for, não combateu isso e não bateu o pé nessa questão? Pois é. Eu tenho esse projeto rodando e tenho mais um, inclusive, onde eu crio um cadastro geral dos motoboys, né, que prestam serviço de delivery. E aí, nesse cadastro, como que eu pensei? Então, o motoboy, ele tem que preencher um cadastro do Estado e ele vai ter um número único de identificação, onde as empresas que procurarem os serviços de delivery, e aí engloba todos os deliveries, entendeu? Então, se eu tenho uma pizzaria Giovana, e eu quero fazer entrega de pizza com os motoboys do delivery do iFood. Aí eu vou pegar, do iFood não, com motoboys. Aí eu vou pegar o cadastro do Estado, os motoboys que estão cadastrados no Estado, que aí eles vão ter lá o seu documento, a sua carteira de motorista com validade, o documento da sua moto, antecedentes criminais e tantos outros documentos, para trazer segurança, não só para ele, mas para quem também compra. E aí, eu, Carla, dona da pizzaria Giovana, vou querer contratar um motoboy, eu tenho que pegar lá na lista do Estado. Porque ali eu tenho um número de identificação única. E aí, a 99, Uber, enfim, Uber não, 99 e iFood, também vai ter que contratar daquele cadastro único. Se esse motoboy sofrer um acidente, independente de quem ele está prestando serviço, a gente consegue identificar quem é ele e buscar o familiar dele, né? Porque hoje, você não sabe, ele está com a mochila do iFood, mas ele está entregando pelo outro, e aí o cara sofre um acidente, você não sabe quem é aquele, de onde que ele veio, quem ele é. Então,
para ter essa questão toda de uma segurança de encontrar da onde que ele veio. E na questão de uma segurança de quem ele está trabalhando, e aí é uma coisa que não dá para a gente atuar como Estado em trazer uma responsabilização dessa empresa para quem ele estava prestando em algum auxílio para que ele tenha um período de recuperação, né? Mas aí tem que ser federal, Sim. entendeu? O que aqui no Estado a gente consegue fazer é o cadastro, para a gente ter um cadastro único, para todo mundo conseguir ser identificado. E todas as pessoas que precisarem, elas buscam ali, porque ali ela vai ter uma segurança de que toda a documentação dele está ok, porque tem que ser renovado todos os anos, né? Então, aqui no Estado a gente tem um limite, né, de mexer com isso. Então, nessa parte é onde a gente consegue. Limite de atuação. De atuação. Eu não queria me delongar muito nesse assunto. Você tá com fome não, mas diretor? Eu queria fazer só mais uma colocação. Esses trabalhadores nesses aplicativos, eles não têm qualquer garantia de trabalho nenhum, não tem nenhuma assistência. Não seria possível criar-se uma lei ou alterar uma lei do INSS, por exemplo, obrigando tanto a empresa que contrata o serviço dessa operadora, Uber, por exemplo, como da própria, inclusive do prestador de serviço, uma taxa mínima, que seja 1%, 2%, não importa, de cada um nessa relação tríplice, né, para que esse trabalhador tenha algum tipo de respaldo, inclusive de uma aposentadoria, aposentadoria, uma licença por acidente de trabalho, alguma coisa nesse sentido. Olha, eu sei que é um âmbito mais complicado. É federal, mas eu entendo que assim, para isso acontecer, eu acho que é viável, sim, mas eu não sei se aquele motoboy só poderia prestar serviços para aquela... eu escolhi o iFood, então eu vou trabalhar somente para o iFood. Ou eu escolhi o 99, eu vou trabalhar só para o 99. Porque senão, cada hora ele vai trabalhar com um. Então, quem que vai bancar aquilo, entendeu? Essa taxa poderia ser por uma serviço. Coisa por serviço, pode ser de repente. Serviço de R$10, 1% desses R$10, então você vai pagar outro vai pagar mais e vai somar os 3% e recolher para o Estado. Sim. Estado como um todo. Para o governo federal, na verdade. Como um ISS, né? Exatamente, porque aí teria um fundo específico para esses serviços, para esses prestadores poderem fazer esse depósito todo para poder garantir. Inclusive seria bom para o próprio Estado a arrecadação, né? Exatamente. Na verdade, assim, essa arrecadação ficaria somente para isso, como é o INSS, né? Sim. Ficaria somente para a garantia dos direitos deles, né? E eu acho que sim, é viável, mas precisa de uma boa vontade precisa estudar ali. Muito ainda. Não, precisa de uma boa vontade no governo federal para acontecer. Ultimamente boa vontade lá não tem. Tá complicado, muita, né? Mas vamos lá. Ali tem boa vontade, viu? Ali tem boa vontade de criar novos impostos, viu? Isso. Ou benefícios para. Eu tô com fome, diretor? Próprio, né? Tô com fome. Na verdade, gente, daqui a pouquinho a gente volta, tá? Não saia daí. A gente vai falar sobre o restaurante Havaí. Você tá com fome, não, Carla? Opa! Você come muito? Gosta de comer muito? Tem alguma coisa melhor para fazer? Não mais no frio, né? Não mais no frio. Vamos lá no restaurante Havaí, diretor. Bora lá comer? Você tá sabendo que o melhor lugar para levar os amigos e a família do ABC está de cara nova? Exatamente! O Havaí Restaurante passou por uma baita reforma e está ainda mais aconchegante e acolhedor. Mas fica tranquilo que o que não mudou foi o sabor maravilhoso da nossa comida, a nossa equipe incrível e aquele preço justo. Só de olhar, dá água na boca. Nem a Ciane resistiu e pediu uma tilápia só para ela. Então traga sua família, traga sua galera, venha com seus amigos para o melhor point do ABC, que é o Havaí Restaurante, que, como você sabe, é a sua casa fora de casa. Havaí Restaurante, disponível também no iFood. É isso aí, pessoal. Restaurante Havaí, na Avenida Brigadeiro Faria Lima.
É um restaurante tradicional de São Bernardo do Campo, tem 30 anos no mesmo endereço. Então você que gosta de tilápia, de comida nordestina, corre lá e fala com o Cabelo. Já ouviu falar no Cabelo, cara? O Cabelo, claro. Esse cabelo é mais conhecido que nota Esse de Cabelo R$1, é conhecido hein? demais. O Cabelo do Havaí. Gente, eu quero mandar um abraço muito especial pro Mendes. Mendes, meu amigo. Ó, você tá me devendo a tilápia. Ou eu tô te devendo? Acho que eu tô te devendo, né? Não, sempre é o homem que tá devendo. Então é o homem que tá devendo. Você me deve, tá? Lá no Havaí. Voltamos então, Carlos. Agora eu tenho que falar do 9, né? Então fala. Bom, o 9. Por que surgiu a ideia de fazer um projeto de lei para tornar obrigatório ter o número 9 no primeiro menu? Porque as operadoras, as prestadoras de serviço no geral, elas passaram a colocar só o URA. Né? Então você liga, aí atende lá uma maquininha lá. Olha, se você quer falar no financeiro, digite 1. Se você quer saber o seu saldo, digite 2. Se você quer nada lá, digite 3. Se você quer não sei o que, digite 4. E vai. Aí chega no 8, 7, 8, nada do que estava ali é o que você quer falar. E aí você fala, se você não achou a sua opção, retorne ao menu inicial. Aí vai você no menu inicial e volta a mesma coisa. E você não consegue resolver um problema seu, né? Então, antigamente, todas as vezes que a gente ligava para uma prestadora de serviços, para algum lugar, a gente sempre estava acostumado que o 9 era para falar com um dos nossos atendentes, digite o 9. E isso muitas vezes não existe mais, e de muitos lugares. Então, o que eu tenho visto é, principalmente, as pessoas mais idosas. Eu sou muito a favor de tecnologia e tudo, porém, a gente não pode esquecer que as pessoas mais velhas, elas não têm habilidade com isso aqui. Verdade. Né? Vou dar um exemplo. Meu pai, ele tem um celular que só digita número para ele ligar para alguém ou receber chamada. Na verdade, ele não liga para ninguém. Ele recebe chamada e olhe lá se ele atende. Atende, né? Então, ele não vai conseguir ficar digitando o numerinho e colocar lá CPF, coisa. Um monte de coisas, né? Ele CNPJ, vamos colocar. Ele não vai fazer isso. Então, a gente tem que entender que existe uma transição para você entrar nessa coisa só tecnológica. Você tem que ter alguma coisa para as pessoas que não têm aptidão para a tecnologia. Né? As pessoas mais vulneráveis, que às vezes não têm, as pessoas que são mais idosas, entendeu? Eu, muitas vezes, mesmo tendo uma certa tranquilidade em mexer, eu fui vender uma vez o carro, e aí é por aplicativo agora, né? Pelo aplicativo do Detran. E aí chegou um negócio, falou, olha, preenche os campos do dado do comprador. Aí eu preenchi todos os dados do comprador, pus lá, enviar. Apareceu uma tarja preta, assim, pá, você tem certeza que está certa as informações? Eu, Jesus amado, não sei, deixa eu desvoltar. Vai que eu transfiro o carro para outro lugar. Ou o documento fica perdido no limbo. Então, assim, eu que tenho uma certa tranquilidade. Imagina outra pessoa que não tem. Imagina um idoso. Então, não dá para a gente simplesmente excluir o atendimento humano. E também, para muitas vezes, eu ligo, não tem nada do que eu quero naquele menu da URA. Pô, eu não consigo falar com ninguém, eu faço o quê? Então, eu vou ter que ir lá no ponto fixo para poder tentar resolver o meu problema. E não tá certo, não tá né? certo, não dá, né? Então, essa coisa de querer economizar em tudo e o atendimento ficar precário tá complicado. Então, eu acho que tem que ser obrigatório ter o 9 no primeiro menu para as pessoas conseguirem falar com alguém humano. Entendeu? Foi por isso que eu fiz o projeto de lei, que foi aprovado e agora está aguardando a sanção do governador. Uau! Né? E eu já estou ali no pé dele. Olha, pelo amor de Deus, você, pelo amor de Deus, governador, não vai me vetar esse projeto. Eu não quero ser pessimista, não, mas eu acho complicado, porque você imagina o seguinte, se todos... a primeira opção for o 9, falar com o atendente, eu, que não tenho problemas, né, deste tipo, como alguns idosos, eu vou escolher o 9, porque eu sempre vou preferir falar com um humano do que com uma máquina. Né? Então, não, na verdade, eu não penso assim. Pode ser que logo no início tenha uma coisa mais assim. E ele vai ser o primeiro menu.
Ele não vai ser a sim. primeira A opção. opção, ok. Essa- A primeira opção vai ser para falar do seu extrato. 2, Sim, finanças, sim, para entendido. pagar as contas atrasadas, para saber o seu saldo de pontos, não sei o que lá. Mas não ser o último, não, né? o 9 vai ser o último do primeiro menu, se tiver só 9 ok. opções, 8 opções, enfim. Entendi. Então, ele não vai ser a primeira coisa, digite 9 para falar com a atendente. Não. Vai ter todas as opções e o 9, como Inclusive. sempre foi. Na verdade, assim, o 9 é uma sugestão. Não obrigatoriamente vai ser o número 9. Eu coloquei como sugestão porque a população já está acostumada com o 9, que era falar com o atendente. E aí, se eles forem colocar um outro número, não é um problema. Tendo Mas uma o 9 opção. é melhor, mais conhecido, O 9, fala mais, o 9 é mais pensa mais, conhecido. Né? Foi por isso que a gente sugeriu, mas pode ser qualquer outro número, Sim. desde que tenha nesse primeiro menu. A opção. Se eu não me engano, existe uma lei, não sei se é federal ou estadual, que nesses menus tem que ter, logo nas primeiras opções, o cancelamento. E eu percebo, quando preciso de um serviço público, Não tem. isso não tem. Quando tem, é o 15º, né? É isso mesmo. Por que não funciona? Porque não existe uma cobrança e uma fiscalização. Teve uma das questões que eu briguei muito na questão da CPI da Enel, porque para eu procurar o período que faltou energia na minha casa, porque quando falta energia por um período de 6 horas, você tem uma restituição de valor na sua conta. E aí eu procurava o lugar que tinha essa informação e eu não encontrava no aplicativo da Enel, né? E aí você normalmente vai procurar que faltou energia na sua casa, onde? Na sua conta, né? Ou na parte do fornecimento de energia ali. Esse não, estava lá em dúvidas, perguntas frequentes. Um lugar que você não vai procurar. Entendeu? E foi uma das primeiras coisas que eu falei, por que está escondido? Porque no caso da minha conta, que foi uma das coisas que eu questionei, falei assim, olha, eu vou falar de uma conta da minha casa. Falta energia na minha casa, é um negócio maluco. Assim. Falta energia na minha casa toda semana, pelo menos 7, 8 horas por semana. Caraca, muito tempo, né? E aí, não aparece nada na minha conta. Cadê as faltas de energia? Que eu tenho tudo marcado. Aí eles falaram que deu um problema, teve um erro. Problema no sistema. Teve um erro ali, e que eles iriam arrumar e tal. E aí eu questionei, por que esse negócio da gente procurar tá escondido lá no pergunta, ajuda, sei lá, não lembro mais o negócio, acho que era perguntas frequentes ou era ajuda. Tem que estar ali, ele tem que estar lá onde é lá da minha conta. Entendeu? E aí eles mudaram para o lugar certo. Mas por quê? Porque chegou alguém e cobrou e falou que estava errado. Agora, até hoje no mesmo lugar, né? Agora, na outra questão, eu tive a CPI de telecomunicações, que foi um fiasco. Eu era presidente da CPI, tinha muita coisa para acertar, inclusive isso, né? Por que as operadoras colocam isso de forma escondida, se eu quero cancelar, né? Eu quero cancelar o seu serviço e mudar de serviço. Por que eu não consigo encontrar? Mas, infelizmente, teve um conchavo ali, os deputados não participavam quase da CPI, e aí a gente não teve nem relatório final dessa CPI, infelizmente. Eu ficava sozinha ouvindo as empresas. Eu prefiro nem comentar esse tipo de situação. Nem eu. Gente, Olhar Plural está chegando ao fim, né? São 18, já são... Vou nem falar a hora, né? Chegou ao final, porque senão eu vou ficar mais ansiosa. Mas tem uma pergunta vou falar aí que para não vocês. Pode faltar, hein? Tem aqui 3 perguntinhas, gente. 3, vamos correr com essas 3 perguntas, Carla. Vamos correr? É que eu falo pouco, né? Como presidente das Frentes Parlamentares de Desenvolvimento Social e Econômico, quais avanços você destacaria até aqui, nesse período, nesse ano? Olha, a gente busca sempre melhorar
para o desenvolvimento econômico a questão da segurança jurídica das empresas, para que elas consigam fazer um trabalho mais tranquilo em questão de menos impostos, e isso tudo a gente tem buscado junto ao governo e tem conseguido em diversas frentes. E o desenvolvimento social, porque entendo que tanto a frente de desenvolvimento econômico quanto a social, elas são totalmente interligadas. Porque a partir do momento que você dá emprego, dignidade para a pessoa, ela sai do social, porque aí ela vai ter o seu próprio ganho e ela vai acabar dando conta de toda a sua demanda. Então, são frentes ligadas, e que a gente busca aí é melhorar, além da segurança jurídica, para as empresas se instalarem aqui em São Paulo, gerarem emprego e renda. Opa! Ó. E a outra, vamos falar do metrô? Agora, Eita. essa é importantíssima. Essa não pode faltar, hein? Falando de mobilidade, qual a situação atual da linha 20 rosa do metrô e o que ela pode significar para o ABC paulista? Olha, acho que é a coisa mais esperada de todo o meu mandato, desde o primeiro mandato, onde a gente vem fazendo emendas no orçamento para garantir a execução dessa obra, né? Então, com os projetos básicos, projeto de viabilidade, projeto de meio ambiente, infraestrutura, tudo isso, a gente vem fazendo esse trabalho de manter as emendas parlamentares na LOA para que isso seja executado. E vem sendo executado. Agora, no final do ano, eles provavelmente fechem todo esse edital e no comecinho do ano sai para licitação dessa linha. Legal. Né? Então, até onde as coisas caminharam agora é que a gente já tem o projeto praticamente pronto, termina agora em outubro, e aí ele já deve, no próximo ano, sair para licitação, e aí a iniciativa privada, junto com o governo, começar a obra. Nossa, que maravilha. Então, é um ganho espetacular para a região do Grande ABC. Isso é uma mudança radical, né? Muito grande. Vai desobstruir Anchieta, imigrantes. Pode ter certeza que vai ser uma coisa muito boa, porque ninguém vai querer pegar um carro e sair de casa se tiver um metrô próximo. E até economiza o tempo, tudo, dinheiro, Muito enfim, né? Muito Uma legal. coisa que eu não entendo, Carla, Traz investimento. aqui é só uma discussão. Eu não sei quantos anos tem o metrô de São Paulo. Deve ter aí uns 40 anos, se não Acho for que é mais. até mais. Porque eu lembro que desde muito jovem, olha que eu não sou tão jovem assim, né? Eu já utilizava o serviço de metrô. A estação do Jabaquara foi uma das primeiras. Nós estamos do lado do Jabaquara. O metrô chegou lá nos Cafundé do mundo. E aqui não. E aqui não chegou, nós estamos ao quê? Acho que 5 quilômetros. É que, na verdade, o metrô ele ficou muito limitado à capital. Agora, recentemente, que ele tem saído dos limites da capital e extrapolado a outras cidades, como é o caso de Guarulhos, né? E a próxima vai ser aqui a região do Grande ABC. Então, ficou muito limitado ali à capital, mas ele precisa expandir, até porque a região metropolitana tem mais 12 milhões de habitantes. Então, tem 12 na capital e 12 na região metropolitana. Gente, que não acaba mais, hein? Entendeu? Então, a gente precisa expandir as linhas, né, de metrô para fora da capital. E aqui o ABC vai ser o próximo. Então, vai ser em 2 fases, né, esse projeto. O primeiro projeto começa aqui em Santo André. Então, isso foi uma das questões que nós colocamos muito para o governador. Não adianta começar lá pela Lapa para vir para o ABC, né? Se é o ABC que está desabastecido, né, no caso. Então, tem que sair do ABC e ir para São Paulo. Então, se a gente sai daqui e vai para essa primeira parte de estação próxima ao Jabaquara, é ali que tem que ser, né? Então, a primeira frente vai ser essa. Nossa, tomara que não seja como a linha Ouro, né? Era para a Copa do Mundo de 2014, né? Tomara que não mas seja essa a mesma linha né? Ouro, essa linha Ouro, que era a linha 18 aqui do ABC, né? Água espraiada. Ah, não, você tá falando da Água Espraiada. Não é Ouro. É a Bronze, que era Bronze, A linha Bronze, né, que era aqui do ABC, era algo que não traria uma solução de mobilidade urbana, porque sairia de São Bernardo,
Santo André passaria por São Caetano e chegaria ali na Tamanduateí, né? Exatamente, na Tamanduateí, que é a linha 10, que já é super lotada. Então, aquilo não traria uma solução de mobilidade. E aí ela veio de metrô para VLT e agora virou BRT. O que é viável mesmo e é uma solução de mobilidade urbana é a linha 20, que é totalmente por baixo da terra, é subterrânea, e ela vai para o outro lado. Então, ela vai para Jabaquara e do Jabaquara vai lá para Lapa, né? Então, essa sim é uma solução do que você jogar toda essa população para a linha que já está superlotada. Então, acho que é algo que vai ajudar bastante. E, claro, quando você põe a iniciativa privada no meio, ajuda muito, é muito mais rápido. Teve um problema nessa linha das águas espraiadas, porque era um consórcio que teve algumas empresas dentro do consórcio que faliram, e aí virou aquele imbróglio jurídico que não conseguia sair nunca. E que destravou no governo passado, porque eles conseguiram dissolver tudo aquilo. Mas é sempre muito complicado. É um pecado. Você É muito. vê aquilo... Mas agora está indo. Agora vai ficar pronta. Oremos. 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 Ou choremos. Choremos, um dos dois, né? Mas... Você também tem forte atuação na área de segurança pública, Sim. com leis que beneficiam guardas municipais e protege consumidores de golpes. Importante sobre golpes, né, gente? Como é lidar com esses temas tão sensíveis no parlamento? Isso. Na verdade, assim, eu sempre fui muito pró-GCM, segurança pública, policiais, né? Porque eu entendo que são pessoas que saem da sua casa, deixam a sua família para proteger a vida de alguém que ela não faz a menor ideia de quem é, né? E que a gente precisa valorizar sempre eles, né? Que são os nossos heróis. E isso tirando, né? Vamos tirar os que fazem algo que extrapolam os seus limites, né? Então, vou falar do que é o certo e o que a maioria faz. Então, vamos tirar quem faz a coisa errada no meio. Então, assim, são pessoas que merecem o nosso respeito, o nosso carinho e a nossa ajuda. Então, desde buscar melhorar os seus salários, trazer recursos para que as guardas sejam equipadas, né? Então, os municípios, muitas vezes, Ciane, não têm dinheiro para ficar trocando equipamento, né, de todos os GCMs. Né? São Bernardo tem mais de 1.000 GCMs. Então, se você for olhar, cada arma custa 7 mil, 5, 7 mil reais. É verdade. Então, você trocar 1.000 armas. Então, a gente está falando de 7 milhões, né? 70 milhões, não, 7 milhões. Então, assim, é muita coisa, às vezes, para o município trocar, e ela vai acabar ficando com um armamento, um equipamento velho e obsoleto, porque o crime, ele está cada dia mais atual, né? Então, ele tem fuzil, Tem metralhadora. Tudo, né? O cara vai chegando coisas novas. Ele tem quase né? que aqueles vai míssil lançando, já. Eles já estão pegando. Eles já estão com um míssil. Né? E os GCMs com 38. Oh, meu Deus. Entendeu? Então, assim, eu desenvolvi essas leis justamente para fazer, quando o governo do estado faz a troca do seu equipamento, que o governo faz isso constantemente, né? Então, aquele equipamento, ele com certeza é mais novo do que os das GCMs. Então, ele pode doar para as GCMs do nosso estado, o que antes não acontecia. Antigamente, trocou o armamento da Polícia Militar, da Polícia Civil, eles destruíam o equipamento velho, ou eles poderiam doar para outro estado. Pô, não faz nenhum sentido. O dinheiro é recurso do estado de São Paulo, tem que permanecer no estado de São Paulo. Então, eu abri essa nova possibilidade de doação, que é para os municípios do estado de São Paulo. E agora já virou até programa de governo, tá? Inclusive, Nossa, que bacana. na lista do programa do secretário de Segurança de São Paulo, né? Do estado de São Paulo. E aí, os municípios trocam aí o seu armamento. Então, é uma delas. A gente também tem uma... Na questão da prisão cautelar dos GCMs, antes, Ciane, eles eram presos junto com o bandido. Caracas. Então, assim,
ele matou um bandido. Então, até provar que o cara matou o bandido e que ele estava com a razão, ele ficou numa prisão cautelar, junto com o bandido, que ele prendeu 2 dias antes. Complicado, né? Sentença de morte. Sim, com certeza. Entendeu? É sentença de morte. Então, hoje, não. Ele tem uma segurança de que ele vai ter essa prisão cautelar numa cela individual separado do restante dos presos, né? E vai ser transportado também separado de qualquer outro preso. Então, garantindo aí a vida e a segurança desse policial. E também nessa questão de golpes e coisas, são coisas que a gente precisa estar atuando, porque os bandidos estão cada vez mais audaciosos e eles estão cada vez melhores. Né? Eles fazem, né? Eles conseguem convencer a pessoa por mais... um poder de persuasão que a gente não consegue entender, né? E assim, o trabalhador não tá conseguindo. Tão bom. Eles são bons no que eles fazem. Ao invés de ser bom para fazer o bem, não, eles são bons para fazer o mal. Mas eles conseguem enganar as pessoas a ponto delas caírem. Então a gente precisa sempre estar trabalhando na questão de segurança, né, de toda a população, de uma forma geral, né, desde uma segurança física, quanto também por golpes. E para finalizar, gente, por fim, né, diretor, vamos lá, por fim tem uma perguntinha. Como fisioterapeuta de formação e mulher na política, que legado, Carla, você quer deixar para as futuras gerações? Especialmente para mulheres que sonham em ocupar cargos políticos. O que você tem para dizer para esse povo? Eu tenho para dizer que, por favor, mulheres, venham para a política. É muito importante ter mulher na política. Eu acho que a gente tem que lutar para ter 50%, Ciane, mulher, 50% homens. Eu acho que os dois se complementam. Porque a mulher, ela tem uma outra forma de ver, ela tem uma sensibilidade muito maior, e o homem tem a questão mais prática, né? Mas que muitas vezes não enxerga a parte social. Então, ter os dois é um ganho tão grande para a sociedade, e é para isso que eu sempre luto e sempre tento encorajar as mulheres de que hoje não é fácil ser uma política mulher, né? Porque existe muita questão de diferenças na questão de gênero, né? Violência de gênero, política, né? Os homens são uma grande maioria, mas nós estamos crescendo. Então, em 2011 eram 11 parlamentares em 2014. Estou confundindo. Em 2014 tinham 11 deputadas estaduais. Em 2018 nós somos 19. Uau, e agora nós estamos em 25. Caraca, aumentou bastante. Né? Então nós estamos numa crescente e eu percebo que as pessoas, né, tanto homens quanto mulheres, estão querendo mais votar em mulher, né? O que no meu primeiro mandato eu tinha percebido menos isso, né, dessa disponibilidade de votar em mulher. Nesse outro agora, no segunda eleição, eu percebi que as pessoas procuravam uma mulher para votar, né? Então isso vem aumentando, porque a mulher, ela tem uma coisa assim, a gente é chata, né, muitas vezes, né? Porque enquanto não faz e não resolve aquilo, a gente não larga ele do pé, né? Que aí o negócio acaba saindo, tipo, faz logo, porque essa chata não vai parar, né? Exatamente. Mas logo para ela ir embora. Vai, faz aí logo, pronto, vamos resolver para essa mulher sair do meu pé. E aí, eu percebo que a gente, quando pega uma coisa para fazer, a gente vai, e a gente não desiste, né? E as pessoas estão percebendo isso, a população está vendo isso. E está vendo que tem uma assiduidade muito maior, uma conexão muito maior com a população, e as pessoas querem mais mulheres. Então, mulheres, se encorajem, venham. Não é fácil disputar uma eleição. A Ciane já disputou, já viu que é difícil, não é fácil, mas vai fazer uma diferença grande. Descompensa, né? Você vendo as pessoas. Eu, assim,
Fiquei muito apaixonada quando eu visitei, vendo cada pessoa, conhecendo ela, vendo, você se vê às vezes em muitas histórias, em muitas coisas. Então, assim, é emocionante. Eu gostei bastante. E quando você consegue realizar alguma coisa, trazer alguma coisa que beneficia a população, compensa tudo. Todo esse trabalho. Compensa o sol quente, o calor, o choro, algo não deu certo. O pessoal te xingando, o pessoal falando, você vai conseguir agradar a todos, né? Mas eu acho que se você faz aquilo de bom coração e trazer melhor para as pessoas, é muito bom quando você consegue. É muito bom. É isso aí. Só tenho que te agradecer, Carla, por ter aceitado o convite, né? Muito boa essa conversa, não é isso, diretor? Foi muito boa. Gostou, diretor? Eu gostei, esclarecedora, leve, foi muito bom. Gente, muito bom. Meu Deus. Olha lá. Gente, para finalizar, quero falar para vocês sobre a empresa NutriWay. Só passar o endereço para vocês, onde vocês vão encontrar esse Isoway, creatina, canadense, gente, tudo creatina importada, enfim, suplementos vocês encontram na Avenida Jurema 286, em Moema. Você pode falar com o Neto. NutriWay, lá em Moema. Também tem na Avenida Hélio Pelegrino, 743, Vila Nova Conceição. Também tem na Itaim Bibi, Rua Clodomiro, Amazonas, 886. E aqui em Diadema, você encontra na Manuel da Nóbrega 219, Centro de Diadema. Também um abraço para o Espaço Renascete, para minha equipe, gente que está lá, todo mundo me esperando, daqui a pouco estou de volta. E Restaurante Havaí, também a Criativa 3D Produções. E se você quer destravar o seu inglês, Dexter English com o Gabriel. É isso aí, diretor, muito obrigada. Obrigado a todos. Obrigado, Carla. Obrigado, Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada a todos que acompanharam aí o programa. E vamos continuar trabalhando cada vez mais aí pelo nosso ABC. É isso aí. Parabéns e sucesso. Obrigada, Ciane. Fica obrigada. Por aqui, Olhar Plural fica por aqui. Obrigado, beijo.